Oi, irmãos e irmãs, decidi gravar esse vídeo para falar do capítulo que eu tô lendo do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 20. Eu achei muito interessante, um comportamento que Deus tinha no Antigo Testamento, que Jesus Cristo ele dá continuidade e a gente só percebe quando realmente a gente lê todo o Novo Testamento e depois a gente passa para o Antigo Testamento ou vice-versa. Realmente eu comecei pelo Novo Testamento e me apaixonei por Jesus Cristo, porque a gente sempre tem Deus, Deus, a gente sabe que Deus é Deus, mas quando a gente conhece a história de Jesus Cristo lendo a Bíblia, você se apaixona por Jesus Cristo de uma forma e passa a amar Ele de um jeito tão avassalador que não tem mais volta, é um caminho sem volta. Por isso, irmãos e irmãs, leiam a Bíblia. É o livro que vai te ajudar em todos os aspectos da tua vida. No Novo Testamento, quando Jesus ele queria reforçar para as pessoas que o escutavam que aquela mensagem que ele iria falar teria que ser gravada, que teria que ser registrada, de alguma forma ser fixada na cabeça daquelas pessoas da época, ele dizia, em verdade vos digo, e depois ele completava o que ele queria dizer, a intenção do que ele queria falar. E no Antigo Testamento, eu só vim perceber, cair, né, em si, de que Deus ele também fala, em verdade vos digo, só que ele fala de outra forma. Quando Deus queria falar para as pessoas da época o que Jesus falava, em verdade vos digo, ele fala o quê? Ele repetia a mesma coisa que ele já tinha falado. Ele repetia 2, 3, 4, 10 vezes se fosse preciso. Tanto que tem capítulo que você diz assim, nossa, mas tá escrito a mesma coisa do que já foi falado. Aí você lê de novo, aí depois Deus fala de novo. Aí vai ver, nossa, mas como Deus estava repetindo? E aí, só que eu caí nesse sentido do que eu vou falar agora, quando eu li esse capítulo 20 de Levítico, o versículo do 7 ao 8. E no finalzinho o versículo 26, ele reforça, ele repete, né? Reforça de forma sucinta o que ele já falou no 7 a 8. Aí foi quando eu entendi, né? Por que nos capítulos anteriores ele repete tanto? Porque, em resumo, era o que Jesus falava. Em verdade vos digo. Jesus só complementou o que Deus já fazia. Então, ele diz aqui assim, reforçando, né? Primeiro ele diz, dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor e os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Aí no versículo 26, ele reforça, em resumo. Ele diz, sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qual é essa santidade que Deus quer? A gente nunca vai conseguir ser santo, porque santo só Deus e Jesus, porque nós somos pecadores, o pecado habita em nós, infelizmente, mas habita. E só poderemos contemplar a glória de Deus em sermos santos quando estivermos no reino do céu, né? Mas até lá, enquanto estivermos neste corpo, em carne e osso, somos pecadores. Mas quando ele diz, sejam santos, é que a gente pode ser pecador, mas a gente tem o livre-arbítrio de não viver em pecado. Então, quando ele diz, obedeçam às minhas leis, a gente pode, é possível. Só que a gente, claro, vamos cair, não vamos conseguir todos. Vai chegar um momento que a gente cai em um e o outro. Mas, qual é a diferença? Quando a gente se converte verdadeiramente a Jesus Cristo, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se sente tão nada, mas tão nada, menos do que nada, que é inexplicável a sensação. A gente realmente busca o perdão de Deus, mas não é só buscar, a gente chora, a gente se lamenta, a gente muda, minha gente. O verdadeiro arrependimento não é o choro do remorso, é buscar a santidade, é buscar a maturidade espiritual, né? Não é fácil, mas é possível. E como é que a gente
pode buscar a santidade. É a leitura da palavra, a Bíblia, é oração, é jejum, é louvores durante o dia, é escutar pregações de pastores, é realmente se desligar do mundo, é orar em espírito, né? Então, essa é a santidade que Deus nos orienta a buscar. Quando ele diz assim, dediquem-se completamente a mim. Antes de buscarmos a santidade, a gente precisa buscar a Deus, porque senão a gente não consegue buscar santidade nenhuma. A gente não encontra Deus em nenhum outro lugar que não dentro de nós mesmos, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Quando ele diz assim, sejam santos, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou santo. Por que ele diz isso? Que quer que a gente seja igual? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele quer que a gente busque a santidade, porque é possível. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito, muito relevante. Se a gente parar todos os dias e lembrar, meu Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus, é o meu Pai, Ele é rei. Eu sou princesa, os homens são príncipes, né? Nós pertencemos a uma realeza que a gente não... O inimigo, ele coloca escamas nos nossos olhos para a gente não enxergar isso. Mas a gente é precioso, minha gente, a gente vale demais. E a gente não se valoriza. Por quê? A gente coloca outras coisas em primeiro lugar, mas quando a gente coloca a Deus em primeiro lugar, aí sim, tudo começa a acontecer, minha gente. Aí ele diz, obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor e os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Deus é ciumento. Observem que ele sempre está falando, vocês são somente meus, vocês são somente meus. E repete, como Jesus falava, em verdade vos digo. De tudo isso aqui, o mais importante é ser unicamente Deus, através de Jesus Cristo. Porque quando a gente procura em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa, o que só Deus pode dar, através de Jesus, a gente está tirando de Deus o direito de ser o nosso Pai. E quando a gente não tem pai, o que é que a gente é? Órfão. E quem é que adota a gente? O inimigo de Deus, o diabo, né? E quando a gente passa a ser órfão, a gente passa a ser carente. Alguém já viu um órfão não ser carente? Alguém já visitou um orfanato em que você vai no orfanato? Eu nunca visitei um orfanato, mas eu quero muito visitar um orfanato. Porque eu acho que o orfanato e asilo, as pessoas são muito carentes, não é, irmãos? Muito carentes. Então, quando a gente tira o direito de Deus de ser pai da gente e de ter o nosso irmão primogênito de Deus, que é Jesus Cristo, a gente está abandonado. E onde é que a gente vai se agarrar? Nas ofertas, nas propostas